E aí pessoal, estou aqui para fazer aquele apanhado rápido sobre como vai funcionar a nossa quarta aula de prática de controle digital, né? Essa sim uma aula mais dentro da teoria de controle digital, que seria uma aula envolvendo a emulação de controladores analógicos. Como vocês sabem, a emulação é a obtenção de um controlador digital a partir de um controlador analógico. Então, primeiramente, a gente projeta esse controle analógico usando algum método que seja conveniente para o projeto que vocês estão desenvolvendo. No caso dessa aula prática, o método vai ser o lugar geométrico das raízes. E depois obtém-se um controlador digital equivalente usando métodos numéricos. E por controlador digital equivalente, entenda-se um controlador digital que vai impor ao sistema um comportamento similar àquele que seria obtido com o controlador analógico. A principal vantagem desse método é a simplicidade, porque nós podemos fazer o projeto do controlador usando técnicas clássicas ou convencionais de projeto, né? E nessa aula a gente vai fazer a emulação usando dois métodos distintos: o mapeamento de polos e zeros e a integração numérica pelo método bilinear ou pela regra de Thurston ou a integração trapezoidal. Então, só para relembrar, no método de mapeamento de polos e zeros, cada polo e cada zero do compensador é mapeado do plano S no plano Z, usando a definição da variável Z, e por fim é feito um ajuste de ganho em baixas frequências e é feito um ajuste do ganho DC. Isto é, o C de S igual a 0 tem que ser igual ao C de Z igual a 1. Então nós temos que ajustar um ganho do compensador digital para que isso ocorra. Já o método de integração numérica visa aproximar a solução da equação diferencial do controlador por meio de métodos numéricos de integração. Em particular, a regra de Thurston, ou integração bilinear, ela visa aproximar a integral somando-se pequenos trapézios, somando-se a área de pequenos trapézios embaixo da curva, conforme exemplificado aqui nessa figura 1. Nós podemos fazer a conversão do controlador analógico para o digital, substituindo lá na função de transferência do controlador S por esse polinômio aqui dependente de Z. Vale comentar que ambos os métodos das seções 2.1.1 e 2.1.2 podem ser encontrados em ferramentas computacionais, não é necessário fazer na mão, né? E o modelo que a gente vai trabalhar nessa aula é o modelo do pêndulo invertido. Esse modelo vocês já conhecem, né? E a função de transferência está dada aqui na equação 2. Então, como vai funcionar a aula, né? Então, são 3 ou 4 passos, mas os passos principais são os seguintes. Primeiro, considerando esse conjunto de parâmetros que está descrito aqui, uma massa de 7 gramas, um braço de 4,75 centímetros e uma aceleração gravitacional de 9,81 metros por segundo ao quadrado, vocês devem projetar um certo compensador analógico. Então é um projeto de compensador analógico. Esse projeto deve ser feito usando o lugar geométrico das raízes, para que os polos de malha fechada sejam menos 30 e mais ou menos 30J. Vocês devem se lembrar que um projeto similar foi realizado lá no curso de controle de sistemas lineares. Então vocês já fizeram um projeto igualzinho em curso anterior. De posse do compensador que vocês vão ter projetado, a gente vai passar agora sim para a teoria de controle digital, que seria a emulação. Então vão ser 3 controladores digitais que a gente vai testar e simular. Primeiro, um compensador usando o mapeamento de polos e zeros e uma frequência de amostragem igual a 30 vezes a frequência natural. E essa frequência natural vai ser calculada a partir da localização dos polos de malha fechada. Então vocês sabem que a partir da localização dos polos de malha fechada é possível calcular a frequência natural de malha fechada. Então deve, a partir dessa frequência natural, calcular a frequência de amostragem. De posse da frequência de amostragem, vocês podem obter o período de amostragem usando a relação de período e frequência, né?
período igual a 2π sobre a frequência de amostragem. Então, beleza, projetei o compensador analógico e determinei a frequência natural a partir da localização dos polos de malha fechada e calculei o período de amostragem. Qual que vai ser o próximo passo? Obter o controlador discreto equivalente. E isso vai ser feito, isso pode ser feito lá no Python usando esse código que está aqui descrito nesse quadradinho verde. Em particular, a biblioteca control lá do Python, ela te permite obter um controlador discreto usando o comando c2d, Continuous to Discrete, bastante similar ao que é realizado no MATLAB, né? O que vocês vão ter que passar para essa c2d seria a função de transferência do controlador a tempo contínuo que vocês projetaram, o período de amostragem que vocês calcularam e o método de discretização. Nesse primeiro cenário, o método vai ser o mapeamento de polos e zeros, e aí vocês vão lá na bibliotequinha, no help da biblioteca, para ver como fazer a discretização pelo mapeamento de polos e zeros lá no Python. A dica é que é igualzinho no MATLAB, então não é tão difícil de saber. Bom, de posse do controlador discreto, que vai sair aqui desse código, esse C discreto aqui, vocês vão ter a função de transferência do controlador a tempo discreto. Essa função de transferência de tempo discreto representa a relação no domínio Z entre o erro de rastreamento e o torque aplicado ao eixo, lá no pêndulo invertido, que é o modelo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? A variável de controle é o torque aplicado ao eixo, aqui representado por essa setinha azul. Então, vocês vão ter essa função de transferência discreta do controlador, e usando a transformada Z inversa, é possível obter uma equação de diferenças que represente a relação a tempo discreto do erro de rastreamento e o torque. Usando essa equação, vocês vão lá no arquivo simpend.mf.py, eu estou com ele facinho aqui, ó. Deixa eu só abrir ele aqui. E aí vocês vão fazer as devidas substituições, né? Quais substituições? Vocês vão substituir o período de amostragem, o cálculo do erro, o cálculo da referência que está dada lá no roteiro, o cálculo do erro de rastreamento e o cálculo do torque aplicado à planta. Esse torque vai ser calculado com essa equação a diferenças que vocês acabaram de obter. Além disso, tem que mudar uma coisinha aqui um detalhezinho aqui na simulação, que é para simular em torno da posição invertida do pêndulo. Ou seja, o modelo não linear do pêndulo tem que ser simulado em torno da condição de linearização, que no nosso caso foi a condição π. Mas vou deixar para que vocês façam isso para exercitar um pouquinho mais. Fez isso, você vai poder fazer as simulações, já responder parte do roteiro, né, que seria, responder parte do relatório, que seria das questões 1 até a 4, né? Então, o projeto, a emulação, o código e os resultados. E depois vocês vão repetir todo esse procedimento que foi feito, mas agora adotando um período de amostragem ωs igual a 5 ωn. Então vocês vão manter o mesmo controlador, fazer uma nova emulação e verificar o que acontece quando o período de amostragem é reduzido em 6 vezes. Feito isso, vocês vão para a seção 3.2.2, que para a frequência de amostragem de ωs igual a 5 ωn, está sendo solicitado para que as simulações sejam repetidas, mas agora utilizando a regra de Tusting para fazer a emulação. Então, enquanto na seção 3.2.1 a emulação foi feita com mapeamento de polos e zeros, aqui ela vai ser feita com a regra de Tusting. E aí vocês vão poder responder toda a seção aqui do relatório, isto é, e até a pergunta número 7. E aí vocês vão para a parte mais, talvez mais elaborada da aula, né, algo que pode dar um pouquinho mais de trabalho, que seria refazer o projeto do compensador, mas agora, além dos polos os polos de malha fechada estarem em menos 30 e mais ou menos 30J, os polos dominantes, né? Existe um requisito adicional que
o erro em regime estacionário para uma entrada do tipo degrau tem que ser nulo. Ou seja, o compensador agora tem que ter um integrador. Por que que isso ocorre? Porque a planta não tem integradores, ou seja, a planta não tem polos na origem. Ó. Os polos da planta são mais ou menos raiz de GL. Então vocês vão ter que colocar um integrador lá no controlador e isso dificulta um pouquinho as coisas. Mas assim, como é um relatório, vocês têm uma semana para fazer, eles têm 4 pessoas, eu acho que é plausível. E aí de posse do controlador, vocês vão definir a frequência de amostragem igual a 30 vezes ω(n), fazer a emulação e verificar o comportamento para um degrau de 15 graus na referência, terminando de responder o relatório, né, que seria o item 2. Beleza? Então é uma aulinha aí que vocês vão reforçar as ideias de projeto de controlador no LGR e, sobretudo, treinar bastante a emulação. Fechou? Boa aula, qualquer dúvida me procura. Até mais.